Estaremos lendo a partir do versículo 29 até o 39. Estamos fazendo a exposição deste livro que é o Evangelho do Grande Rei, o Evangelho de Jesus. Mateus capítulo 15, nós estaremos lendo essa passagem e hoje nós iremos falar sobre o poder e a compaixão de Jesus. Vamos dizer isso comigo? O poder e a compaixão de Jesus. Abra sua Bíblia nesse texto. E nós estaremos lendo essa passagem para nossa edificação. Você que está em casa acompanhando a leitura da palavra de Deus, que você possa sentir o toque especial da palavra de Deus na sua vida para a nossa edificação. Diz assim o texto, Mateus 15, 29 a 39. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificava ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Nós queremos entendê-la e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou essa passagem, possa iluminar as nossas mentes, ó Deus, para que possamos guardar as lições deste texto para a nossa vida. Faça-nos crescer espiritualmente. Faça os Teus milagres, Senhor Jesus, porque o Senhor é o ontem, o hoje, e será para todo sempre o mesmo. E que o Senhor esteja operando graciosamente em cada família, em cada vida, em cada coração, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Jesus está sempre em movimento. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus tinha ido para os lados de Tiro e Sidom, atual Líbano, a Fenícia. Jesus foi para esta região e foi ali especialmente para libertar a filha de uma mulher cananeia que estava horrivelmente endemoniada. E esta mulher veio clamando atrás de Jesus, pedindo: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não respondia palavra alguma, até que os discípulos falaram o seguinte: espere esta mulher, ela vem clamando atrás de nós. E Jesus disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher veio, adorou e prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus diz: mas eu não posso pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas essa mulher se humilhou ainda mais aos pés de Jesus e diz: mas os cachorrinhos também, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus se compadeceu daquela mulher e diz: ó, mulher, grande é a tua fé. E desde aquele momento, esta menina ficou completamente curada e livre de todo o mal, né, de toda opressão satânica. E agora nós podemos ver que Jesus saiu desta região e foi para
a Galileia novamente. Jesus está aqui em movimento, ele volta para a Galileia, mas ainda num território gentílico. Marcos capítulo 7, 31, descreve que essa região, a região das 10 cidades, chamada Decápolis. Lembra dessa cidade, Decápolis? Essa cidade é a região onde o ex-endemoniado gadareno começou a proclamar tudo que Jesus lhe fizera. Ele começou a visitar essas cidades, a região de Decápolis, as 10 cidades, dizendo: Jesus me libertou. Antes eu morava no cemitério, antes eu tinha uma legião de demônios em meu corpo, mas agora eu sou livre para adorar a Deus. Eu não sou mais escravo de Satanás. Esse ex-endemoniado começou a contar o que Jesus fez por ele. E nós podemos ver que Jesus então passa por esta região, Decápolis. Jesus então subiu ao monte, e Jesus então se assenta ali, como um rabino, como um mestre para ensinar, assim como ele sentou no monte e falou sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha. E o texto diz que quando Jesus se assentou, vejam bem que Jesus está sempre no meio do povo. Jesus se assentou ali e uma grande multidão veio e colocou diante dele os aleijados, os cegos, os paralíticos, os mudos e muitos outros. Quando as pessoas estão doentes, a gente leva para a UPA, leva para o pronto-socorro, leva para a casa de saúde. E eles levavam então esses doentes aos pés de Jesus, o médico dos médicos, e o texto diz que ele curou a todos os que estavam mudos, aleijados, cegos, paralíticos e muitos outros. E as pessoas então ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam. Os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Quando a gente começa a perder a capacidade de enxergar e tem uma catarata, vai ao médico para limpar a catarata, né? Mas Jesus aqui limpava a cegueira dos cegos. E pelo testemunho, provavelmente, do ex-endemoniados, elas sabiam quem ele era. Não queriam perder nada do que fazia. E os milagres foram muitos, mas o maior dos milagres que fez entre os gentios ainda estava por vir. Depois dos 3 dias de ensino e milagres de cura, as pessoas tiveram a necessidade de comer. Já pensou no lugar deserto? Eles tinham levado, quem sabe, um lanche, né? Uma comida, mas 3 dias depois não tinha nada ali, não tinha uma venda, um comércio, um supermercado, nada para que eles pudessem se alimentar, e eles estavam com fome. E mais uma vez encontramos Jesus alimentando uma multidão. E agora uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E nós podemos ver que a alimentação dos 4.000 e a alimentação dos 5.000, em Mateus 14, né, verso 13 a 21, e agora Mateus 15, verso 32 a 39, nós podemos ver a multiplicação de pães. E esses 2 milagres têm muitas coisas em comum, coisas parecidas. As 2 histórias ocorrem em locais desertos, fora da cidade. As 2 histórias enfatizam a compaixão de Jesus pelas multidões. Jesus olha para as multidões e se compadece delas. As 2 histórias repetem a pergunta: quantos pães tendes? E a ordem para se assentarem é similar em ambas as histórias. Em ambas as histórias, Jesus dá graças e parte o pão. Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes e Jesus agradece a Deus. Em ambas as histórias, todos comeram e se fartaram. Os restos foram recolhidos após as 2 refeições. E ambas as histórias acabam com Jesus despedindo a multidão e fazendo uma viagem agora de barco, indo para um outro local, para um outro destino. Essas semelhanças, meus irmãos, levam alguns estudiosos a pressupor que a alimentação dos 4.000
É uma repetição da narrativa, da alimentação dos 5.000, e não outro evento distinto. No entanto, não podemos confundir esse milagre com aquele da alimentação dos 5.000 por algumas razões. A primeira alimentação, multiplicação, o primeiro milagre da multiplicação de pães ocorreu na Galiléia, perto de Betsaida, e envolveu principalmente os judeus. Era uma comunidade judaica. Esse milagre ocorreu perto de Decápolis e envolveu principalmente os gentios. Jesus estava então fazendo um milagre da multiplicação de pães diante de uma comunidade agora pagã dos gentios. No primeiro milagre, Jesus começou com 5 pães e 2 peixes. E aqui nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Os 5.000 haviam passado um dia com o mestre. Aqui, os 4.000 passaram 3 dias. Não foram apenas um dia com ele. A alimentação dos 5.000 foram recolhidos 12 cestos de sobra. Alguns pensando nas 12 tribos de Israel, porque Jesus estava falando para os judeus. E aqui foram recolhidos apenas 7 cestos, depois que 4.000 pessoas foram alimentadas. Até mesmo os cestos foram diferentes em cada ocasião. Para os 5.000 foram usados cestos pequenos. A palavra em grego é kófinos. Para os 4.000 foram usados cestos grandes, espures, do tamanho suficiente para colocar uma pessoa dentro. Lembra que quando Paulo desceu ali na muralha, ele desceu num cesto grande, pelas muralhas de Damasco. Na primeira multiplicação, o povo se assentou sobre a relva verde, era primavera. Na segunda multiplicação, o povo se assentou no chão, era verão. Eles se assentaram sobre o chão. Na primeira alimentação, o povo é dividido em grupo, mas na segunda alimentação, na segunda multiplicação dos pães, o povo apenas se senta no chão. Na primeira alimentação, os discípulos desempenham um papel mais proeminente. Eles disseram a Jesus o seguinte: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Mas na segunda alimentação, Jesus se dirige aos discípulos e diz o seguinte: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. E além disso, meus irmãos, o próprio Jesus se referiu às 2 alimentações em ocasiões distintas. E nós podemos ver isso no capítulo 16 de Mateus. Olha aí o capítulo 16, verso 9 e 10. Abra sua Bíblia para você ver que são 2 milagres distintos. Jesus fazendo esse milagre perto de Betsaida para os judeus, e a segunda multiplicação em Decápolis para os gentios. E veio o que Jesus disse, o próprio Jesus se referiu a 2 alimentações em ocasiões distintas. Vamos ler comigo? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? E nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Jesus então está se referindo a 2 multiplicações de pães em ocasiões diferentes. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é sobre o poder de Jesus e a compaixão de Jesus para atender às necessidades daqueles que sofrem. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que Jesus é poderoso para sarar os doentes. O texto diz que vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. Veja bem, essas famílias estavam tão desesperadas, tão aflitas, que eles eles largaram ali aos pés de Jesus, os aleijados, os coxos, os mudos, os cegos. E o texto diz que Jesus os curou. Jesus é poderoso para curar vários tipos de doenças. Os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros.
Aqueles que tinham sido coxos se tornaram capazes de andar. Os antigos cegos passaram a ver claramente. Os outrora deficientes foram restaurados. Os mudos cantavam louvores, dizendo: glória ao Deus de Israel. E embora a doença, meus irmãos, e a morte sejam reais, ambas foram vencidas pelo poder de Jesus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E por causa desses prodígios, dessas maravilhas, o povo glorificava o Deus de Israel. E vejam bem que os gentios estavam aqui reconhecendo o Deus de Israel. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, dê-los o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O poder de Jesus pode nos consolar em todas as nossas aflições. Quem é que não passa por dificuldades, por enfermidades? E nós devemos colocar tudo isso aos pés de Jesus. Coloque as suas necessidades, os seus sofrimentos, as suas dores. Coloque tudo aos pés de Jesus. O que você está enfrentando? Faça como esta multidão aflita, que colocou os seus entes queridos, os seus amigos, aos pés de Jesus. E o texto diz que ele os curou. A Bíblia diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Jesus pode fazer muito mais, meus irmãos, do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Jesus não mudou, e nós devemos colocar tudo nas mãos dele. Ele quem pode nos sarar, Ele quem pode nos abençoar, Ele quem pode renovar as nossas forças, Ele quem pode nos libertar das nossas enfermidades, só Ele. Só Ele. Mas em segundo lugar, Jesus é cheio de compaixão pelos que sofrem. Ele nunca é indiferente à necessidade humana. Jesus se compadeceu da multidão faminta e necessitada. E Ele disse para os seus discípulos: tenho compaixão dessa gente. Veja o que diz o verso 32, vamos ler comigo? Todos juntos? E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus sabia que eles não tinham nada para comer, eles estavam ali 3 dias, acompanhando Jesus, ouvindo Jesus. Jesus sabia que a provisão deles tinha acabado depois de 3 dias no deserto. Toda a comida que haviam trazido já tinha sido consumida. Jesus sabia que se ele despedisse essa multidão em jejum, ela desfaleceria pelo caminho. E eles não conseguiam chegar até as suas casas. O percurso era longo. E Jesus sabia que alguns deles tinham vindo de longe. Se a gente vê que alguns vinham de outra cidade, de outras regiões, e Jesus conhece a procedência de todos aqueles que vieram, embora não a conheçamos. Vinha gente de toda parte para ouvir Jesus. Quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 7 e 8, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Veja o que está escrito em Marcos 3, se quiser colocar na tela aí também. Marcos 3, versos 7 e 8. Veja o que está escrito, vamos ler? Seguiam da Galileia uma grande multidão, também da Judeia. Marcos 3, Marcos 3, 7 e 8. Isso. O que está escrito aí? Está vendo? Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judeia. Verso 8, vamos ler? De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia,
veio ter com ele. Gente que vinha da Idumeia. Idumeia é terra de Edom. Edom são os descendentes de Esaú. Gente que vinha da Judéia, Jerusalém. Gente que estava andando a pé, 80, 100 quilômetros para ouvir Jesus, ser curado por Jesus, ser tocado por Jesus. E Jesus se compadece de todos os que estão na miséria e passando por necessidades. E Jesus sabe o que é padecer. Jesus conhece o sofrimento humano. Jesus sabe o que é fome. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus sabe o que é padecer. O povo segue a Cristo aqui por necessidade, mas Cristo serve ao povo por amor. Jesus preparou ali naquele deserto um banquete. Serviu aquele povo um banquete. A Bíblia diz, meus irmãos, que o amor de Cristo é um amor incomensurável, um amor ilimitado. O amor de Deus é um amor sacrificial. A Bíblia diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E por esta razão, Jesus nunca iria despedi-los vazios. Segundo o bispo J.C. Riley, não há motivo para temer. A misericórdia de Cristo é como um poço profundíssimo, do qual jamais achou fundo. A misericórdia de Jesus, meus irmãos, é grandiosa. É como um poço inesgotável, que a gente vai tirando esta água e mais tem Cristo para nós. O amor de Cristo é um amor incomensurável. O Senhor Jesus é cheio de compaixão e as suas misericórdias não têm fim. Jesus se compadeceu daquela multidão faminta, por isso não os despediu vazios, mas preparou um banquete. Mas em terceiro lugar, coisa alguma é impossível para Cristo. Os discípulos lhe responderam: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Alguns pensam que estavam ali com Jesus 10.000 pessoas, naquele deserto. E na primeira multiplicação dos pães, os discípulos tomaram a iniciativa de pedir ao Senhor para despedir a multidão vazia. Uma vez que a região era desértica e eles não tinham dinheiro para comprar pão nas cidades e vilas da vizinhança. Mas agora, a situação era mais sombria, era mais calamitosa, uma vez que a região era tão desértica que não tinha nem lugar para comprar, mesmo se eles tivessem dinheiro suficiente para comprar pães para 4.000 pessoas. Por isso, os seus discípulos lhe responderam: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Com toda razão, sem a mão onipotente de Deus, meus irmãos, é impossível. Sem a mão toda poderosa de Deus é impossível. Pão no deserto te faz lembrar alguma coisa? Você se lembra do pão no deserto? O pão do deserto nos traz a memória do maná. Quantos anos o povo viveu no deserto? 40 anos. 40 anos andando no deserto. Os filhos de Israel comeram o maná no deserto até que entraram na terra prometida. Alguém chegou a dizer que dinheiro não cai do céu, mas o maná caiu do céu. Deus supriu a necessidade do seu povo. E lá não tinha apenas 10.000 homens, 10.000 pessoas. Lá existia 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 600.000 homens, na peregrinação no deserto, não tinham como plantar arroz, feijão, fazer grandes criações de gado, no deserto, num lugar que só tem areia. No entanto, Deus não deixou faltar nada. Além do mais, meus irmãos, quando o povo começou a reclamar,
porque eles só tinham maná, e eles começaram a sentir saudade das carnes, dos melões, dos pepinos, das cebolas do Egito. Deus prometeu que ia enviar carne em abundância, e o povo ia comer muita carne. E a Bíblia diz que não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20, eles comerão carne por um mês inteiro, e eles comerão tanta carne, que a carne ia sair pelo nariz. Você já comeu tanto, que o alimento saiu pelo nariz? Com agulho disso, né? Você já viu a sua mãe falando, você está comendo pelos olhos, menino? E eles iam comer tanto, diz o texto, que eles iam enjoar de tanta carne, pois rejeitaram o Senhor que até aqui entre vocês, que esteve aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo, por que saímos do Egito? O povo estava querendo voltar para o Egito. Deus estava dando maná no deserto, e o povo estava pensando nos melões, nos pepinos, nas cebolas e nas carnes do Egito. Temos uma memória curta, meus irmãos. Deus continua suprindo as nossas necessidades. Deus não vai deixar faltar nada para o seu povo. Nós esquecemos dos milagres de Deus na história do seu povo, e muitas vezes nós somos ingratos diante dos feitos de Deus. Os discípulos, com os corações endurecidos, não veem saída para o problema. Eles nem sequer se lembram do primeiro milagre. Eles deveriam ter dito para o Senhor o seguinte: Senhor, faz de novo. O Senhor fez a primeira multiplicação, o Senhor pode fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 11ª, a 15ª, a 20ª, a 30ª. O Senhor pode. O Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas na Galiléia, perto de Betsaida. Eles destacam, meus irmãos, as dificuldades das circunstâncias, e não o poder de Jesus para realizar o milagre. Coisa alguma é difícil demais para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ou nós cremos que Jesus é Deus e pode suprir as nossas necessidades, ou nós não seguimos corretamente o Evangelho. Se você não crê que Jesus é Deus e pode suprir as suas necessidades, você está abandonando a fé genuína e verdadeira. Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra. Ele continua suprindo as necessidades do seu povo. Ele continua fazendo milagres, sustentando o seu povo. Mas vejam bem, meus irmãos, o pouco nas mãos de Jesus é muito. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: quanto? 7. 7 pães. 7 pães. Senhor, aquilo que eu tenho é pouco. Coloque nas mãos de Jesus. Nós devemos colocar o pouco que temos nas mãos de Jesus. O pouco com Deus é muito. Humanamente falando, era impossível 7 pães alimentar 4.000 pessoas. Vamos pensar o seguinte: você tem 7 pães na sua casa. Se chegar a 100 pessoas para alimentar, você fala assim: não tem nada, pode voltar para casa. Você vai despedir a multidão, né? Agora, já pensou 7 pães para 4.000 homens famintos, depois de 3 dias no deserto? Não daria para nada. Mas nas mãos de Jesus, meus irmãos, 7 pães e alguns peixinhos foram suficientes para alimentar 4.000 homens. Louvado seja Deus. Paulo chega a dizer, meus irmãos, o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Nunca devemos duvidar do poder de Cristo para suprir todas as nossas necessidades. Jamais devemos nos desesperar, porque Jesus continua vivo. O Cristo que morreu é o Cristo que ressuscitou no 3º dia. E o salmista Davi chega a dizer: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele. Vejam bem a tragédia lá no sul.
a calamidade, a água varrendo tudo, lambendo as casas, destruindo as plantações. Uma região que produz 70% do arroz para o Brasil, agora com a sua plantação debaixo d'água, as pessoas perderam suas casas, alguns perderam as suas vidas. E Deus, meus irmãos, fez que chegasse só na primeira semana no Rio Grande do Sul, na Igreja Presbiteriana de Canoas, 7 carretas para ajudar as pessoas que estavam flageladas e necessitadas no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da provisão. E o recurso que o pastor Daniel recebeu em Pix, em dinheiro, ele comprou mais 1.000 cestas básicas e deu 100 cestas básicas para 10 igrejas para distribuir entre as pessoas que não tinham nada. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da provisão, é o Deus que sustenta a nossa vida, é o Deus que faz multiplicar o pouco que temos, 7 pães e alguns peixinhos para alimentar 4.000 homens. O pouco nas mãos de Cristo é muito, o pouco nas mãos de Deus é muito. Mas vejam bem, meus irmãos, em quinto lugar, nós devemos agradecer antes de vermos o milagre de Deus. Antes de vermos o milagre acontecendo, veja o que diz o verso 35 e 36 aí de Mateus capítulo 15, vamos ler comigo? Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Jesus, meus irmãos, deu graças pelos pães e peixes. E nós devemos agradecer a Deus, devemos agradecer ao Senhor, devemos agradecer ao Senhor pela sua provisão, pela saúde, pelas vestes, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pelo arroz, pelo feijão. Devemos agradecer ao Senhor pelo ar que nós respiramos, pela roupa que nós vestimos, pela casa onde nós moramos. Nós devemos agradecer ao Senhor. Às vezes Deus manda chuva e a gente reclama da lama. Deus manda o sol e a gente reclama do calor. Deus manda um emprego, a gente reclama do cansaço. Deus manda um carro novo, a gente reclama do trânsito. Porque nós somos reclamões. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Quanta ingratidão no coração humano, nós devemos agradecer. Veja bem que Jesus pegou aqueles 7 pães e aqueles alguns peixinhos e olhou para aquela multidão de 4.000 homens e agradeceu aquele pequeno recurso. E às vezes a gente não sabe agradecer o pequeno recurso que Deus coloca na nossa mão. Agradeça. E aquela oração, meus irmãos, de Jesus, ele multiplicou os pães para alimentar aquela multidão. Nós devemos agradecer ao Senhor. Nós devemos agradecer ao Senhor as suas provisões. Jesus nos ensina a agradecer. Você pode estar no shopping lanchando, agradeça a Deus. O pão de cada dia, ou num restaurante, agradeça a Deus. Ou em casa, agradeça a Deus. Ensina os seus filhos a agradecer ao Senhor o que eles têm, para que não sejam filhos ingratos, mas que possam agradecer ao Senhor pela sua provisão. Mas, em sexto lugar, meus irmãos, a provisão divina supera as nossas expectativas. Aqueles discípulos olharam 7 pães, o que é isso, Senhor, para tanta gente? Veja o que diz o texto, verso 37 e 38, vamos ler? Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha a multiplicação. A multidão comeu até se saciar e se empanturrar e ficar satisfeita. Os 7 pães multiplicados por Cristo alimentaram 4.000 homens. E além disso sobraram 7 cestos de pedaços de pães. Na casa de Deus, meus irmãos, há abundância de pão. E o texto diz que, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Magadã é provavelmente a cidade de Maria Madalena.
Essa mulher que conheceu Cristo e foi liberta de 7 espíritos malignos e foi a primeira pessoa que viu Jesus depois de ressurreto. E Jesus então foi de barco para outro lugar, porque sendo a luz do mundo, ele precisa se movimentar para continuar fazendo o bem. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Foi esse movimento, meus irmãos, de Jesus na nossa história, é que nos tirou da escuridão para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus. Foi esse movimento da luz de Deus na história da humanidade que nos alcançou com o evangelho da graça de Deus. E Jesus continua se movimentando para trazer esperança à alma faminta, ao coração machucado e ferido, para sarar os corações. É Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Confiando na compaixão e no poder de Jesus. Confie que Jesus é generoso, a sua generosidade é inesgotável. E ele repete esse milagre para mostrar que ainda é o mesmo que auxilia e supre o seu povo que o acompanha. Os 5.000 a quem Jesus havia previamente alimentado representam o mundo judeu. Jesus multiplicou pães para mostrar que ele é o pão da vida. Os 4.000 a quem Jesus dispensou totalmente saciados representam o mundo não judeu, os gentios. Decápolis tinha uma grande população de gentios. Jesus é o pão de Deus para os judeus e o pão de Deus para os gentios. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. Jesus é o pão da vida. E ele demonstra uma compaixão maior, porque ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus deu o seu corpo, Jesus foi pregado na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue para nos resgatar, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, meus irmãos, judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo por causa do seu grande amor, por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. E além do mais, o poder de Cristo é ilimitado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele que transforma vidas. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para libertar. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para transformar vidas. E Jesus continua fazendo coisas espetaculares em resposta às orações do seu povo. Ele quem faz. Confie na compaixão e no poder de Jesus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre o mesmo. E Ele ouve o clamor do seu povo. E Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Agradecendo a Deus por sua provisão, pão de cada dia, as vestes, a casa, a família, a igreja. Deus cuida de nós de um modo singular, de um modo precioso. Deus toma conta dos seus seguidores de um modo maravilhoso. Nada, meus irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada poderá separar do amor de Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós na vida e da morte. Nós temos esperança além dessa vida. E um dia Deus vai colocar um ponto final em toda a nossa dor. Agradeça a Deus por sua provisão. Em lugar dos discípulos fazer a pergunta: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Eles deveriam ter pedido: Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. O Senhor já fez e o Senhor pode fazer de novo. O Senhor não mudou, o Senhor não muda, o Senhor jamais mudará. Nós podemos mudar. Nós podemos envelhecer. Nosso cabelo pode ficar branco. Nós podemos perder as nossas forças, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus supre as necessidades do seu povo. Deus não supre os nossos caprichos.
mas Deus supre as nossas necessidades, Ele nos dá o pão de cada dia. Agradeça a Deus pelos seus feitos, faça como o salmista, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele quem perdoa as nossas iniquidades, Ele quem sara as nossas enfermidades, Ele quem redime a nossa vida da cova, Ele quem nos coroa de graça e misericórdia, Ele quem renova as nossas forças, Ele quem está conosco, hoje e para sempre. Agradeça a Deus por sua provisão. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé? Vamos falar.